E foi aí que eu percebi que eu não queria mais trabalhar nessa área de RH. Vou fazer o que agora, gente? E essa confiança foi para o ralo. Não dá mais para tomar esse café. A mesa do Eduardo é impecável. Voltei aqui, a gente parou pra comer, na verdade eu parei pra comer porque eu tava morrendo de fome. Toda a comida que a gente tem tava tudo congelada porque eu esqueci de descer do freezer. E sim, eu tenho micro-ondas, mas eu não gosto de descongelar as coisas no micro-ondas, a não ser que seja uma coisa assim muito urgente. E então eu resolvi descer. Aqui embaixo tem bastante restaurante, mercado, tudo. Tava também bem cansada, também tá bem calor, vocês viram, tava 38 graus, agora são 8 da noite, tá 32 graus, então isso também acaba batendo um pouco cansaço. Eu adoro calor, não tô reclamando não, eu sou bem resistente ao calor. Ao contrário do Eduardo, que tá morrendo agora. Ele fica sempre com o ar-condicionado no talo. Eu nem com o ar-condicionado tô ligado aqui. Eu gosto de calor, sou bem tolerante. Então, mas mesmo assim o corpo sente cansaço, né? Aí eu sentei pra comer, comecei a assistir um capítulo de um anime que eu tô assistindo, e aí fui assistindo outro, acabou batendo a preguiça. Mas eu resolvi que eu tenho que arrumar esse office hoje, porque amanhã eu tenho que trabalhar e a minha mesa, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Tem papel, tem a câmera, tem os negócios aqui, tá uma bagunça. Então eu tenho que dar uma organizada, tirar um pó, tudo. O Eduardo fica doido, porque a gente trabalha juntos aqui. A mesa do Eduardo é impecável. Tá sempre arrumada, né? Porque eu tô filmando não. A mesa dele tá sempre assim. E aí, ele fica doido quando ele olha a minha daquele jeito assim. Aquela bagunça, né? Mas, fazer o quê? É meu jeito. E aí eu vou arrumar isso aqui e também vou conversando aqui um pouquinho com vocês enquanto eu faço isso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esse aqui é o meu mouse. Esse aqui é meu mouse preferido. Eu tô até com a caixinha dele aqui porque eu comprei outro agora porque o anterior ele parou de funcionar, começou a dar problema. Ele é um Logitech M720 Triathlon. E assim, eu adoro esse mouse. Por quê?
Eu trabalho, né, como data analyst, então eu digito muito código, então não preciso usar muito mouse, mas também trabalho com uma ferramenta chamada Tableau, que precisa muito usar o mouse. Então tem épocas que eu tô com projetos só com o Tableau, que nem por exemplo, esses últimos 3 meses eu tô trabalhando praticamente com o Tableau. E é uma ferramenta que demanda muito drag and drop, né, o clique e arrasta. Não tem atalho para teclado, não tem como fazer. E aí eu comecei a ficar, há uns tempos atrás, quando eu trabalhava em outra empresa até, eu comecei a ficar com muita dor aqui e muita dor nesse dedo aqui, e começava a doer, começou a subir até pro pescoço. E aí eu tinha um mouse pequeno, assim, da Microsoft, bem pequenininho. E aí o Du falou assim, experimenta o meu mouse. Porque o Du também tem bastante, inclusive ele era até outro. E ele tinha esse aqui, ele tem esse aqui, né? Só que esse é o MX Master 3 também da Logitech. Quem trabalha com tecnologia e tudo conhece muito, porque quem é gamer, né, usa muito também alguns produtos da Logitech. Quando o Du me emprestou, inclusive, era o 2, não era o 3. Só que acontece, a minha mão é muito pequena, e aí, olha a diferença, olha o tamanho, tá vendo? Esse aqui é bem maior. Então, quando eu comecei a usar, inclusive, ele deu muito conforto, porque tá vendo como a mão fica bem apoiadinha assim, ó? Ela fica bem encaixadinha, tá vendo? Então, fica com bastante apoio. Só que ele é grande. Então, para mim alcançar o clique aqui, eu tinha que fazer força, ou então forçar a mão. Então, apesar de ele relaxar um pouco mais a mão do que o que eu tinha, ele ainda, mesmo assim, eu forçava. E aí eu comecei a procurar algum mouse ergonômico, mas que servisse para minha mão, né? E aí foi aí que eu achei esse aqui, da própria Logitech também, que tem as mesmas funções, tem os atalhos para macros aqui, só que ele é menorzinho e ele é perfeito para minha mão. Olha isso. A minha mão fica super apoiada, fica super, nossa, é perfeito para minha mão. Então, o meu marido até brincou, né? Compra uns 3, 4 para se sair de linha, você não ficar sem. Fazia pouco tempo que ele tinha feito essa brincadeira e, tipo, 2, 3 dias depois, o meu anterior pifou, né? Aí eu fiquei desesperada, pensando que talvez não achasse mais, mas eu achei. Então, para quem tem mão pequena e precisa de um mouse mais ergonômico, é muito bom. Eu tenho esse aqui também, que inclusive quem tá usando é o Du, só que esse, tá vendo? É bem pequenininho, ó. Esse é o meu, olha a diferença. Vou pôr um do lado do outro aqui pra vocês verem. Esse é o do Du, esse é o meu e esse é o outro, olha a diferença de tamanho. E esse aqui, ó, quando a gente coloca na mão, tá vendo? Sobra a mão. E aí, por ficar assim, começa a forçar muito as juntas. Então eu tinha um mouse mais ou menos assim. Ele é muito bom porque ele é pequenininho, também tem as macros para você poder configurar atalhos. Você também consegue conectar com 3 diferentes devices, né? Se você precisar. Então, que nem eu tenho 2 laptops aqui, então eu preciso ficar mudando entre um e outro. Eu consigo fazer isso com esses 3 mouses, mas para questão de conforto, ó, esse aqui para mim é perfeito. Tá vendo? A minha mão não fica assim, ela fica certinho. Então é isso, momento nerd, tech. Eu e o Du, a gente gosta bastante dessas coisas, de tecnologia. Tirando isso aqui, eu também gosto muito de teclado. A gente tinha umas coleções de teclado aqui, mas hoje, nesse momento, eu tô usando esse aqui. Inclusive, ele vem com outro jogo de teclas, que esse aqui tá bem sujo, eu preciso limpá-lo. Ele vem com um jogo de teclas, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem com outro jogo de teclas aqui para me trocar, tá vendo? Outro set de cores. Então esse aqui ele é cinza e esse aqui ele é branco. Mas eu adoro esse teclado, eu acho ele pequenininho. Eu antigamente, quando eu trabalhava em RH, eu era viciado em teclado com números, porque era muito importante para mim. Mas depois que eu migrei, eu não precisei mais tanto de números, eu acostumei a usar um pouco mais os números aqui do top. E eu gosto muito do barulhinho dele. Se um dia alguém quiser, eu mostro com detalhes mais as coisas. Tô pensando em fazer, inclusive, um update nele. Tô precisando trocar algumas coisas. Precisar não, né? Tô querendo trocar algumas coisas. Tem muita coisa aqui que eu tenho devido, inclusive, à mesa, tudo. Eu trabalhei numa startup há 2 anos atrás e ela era 100% remota, ela não tinha escritório, então ela dava um cartão pra gente que a gente podia a cada 3 meses, com $1.500, comprar qualquer coisa, pagar a internet de casa, tudo. Então foi assim que eu comprei meu monitor, comprei essa stand desk, comprei teclado, por isso que eu tenho esses mouses, por isso que eu tenho esse fone de ouvido, por isso que eu tenho a câmera que eu tenho. Inclusive o laptop um dos laptops é da minha empresa anterior também, que ela deixou comigo quando eu saí. E aí eu tenho outro laptop que é da empresa que eu trabalho atualmente. Então na verdade, é mais fazer um update mesmo. Então, o que eu faço? Eu vendo o que eu tenho, que nem eu vendi um teclado, que eu tinha um teclado Magic Keyboard da Apple, que também eu ganhei quando eu comecei a trabalhar nessa empresa anterior, ela mandou como parte do setup pra mim, mas eu nunca usei ele, eu não gostava dele. E ele era muito baixinho, tudo, e eu acabei vendendo
recentemente, inclusive. E aí eu tô pensando em comprar um outro mecânico igual esse aqui, assim, nesse estilo desse aqui, fazer um update aqui no meu setup, tá bom? Deixa eu continuar a arrumação aqui. Oi, gente, voltei por aqui. A última vez que eu falei com vocês, eu tava terminando de arrumar minha mesa. Depois daquilo, já passou uma semana. Essa semana foi simplesmente intensa, pra falar o mínimo. Muito trabalho mesmo. Então, eu só consegui voltar aqui hoje pra gravar. Também queria conversar um pouquinho aqui com vocês, falar para vocês sobre mais um pouco sobre a minha transição de carreira, como que eu acabei virando uma Data Analyst. Mas antes disso, eu acho que eu vou fazer em duas partes, inclusive, porque a história é bem longa, mas vou falar sobre como foi a minha trajetória aqui na Austrália até me tornar uma Data Analyst, o que me fez decidir por isso e como foi mudar de carreira totalmente aos 40 anos, num país novo, numa língua diferente, sem background de tecnologia e conseguir um sucesso razoável na minha carreira. Então, isso que eu vou contar pra vocês, mas antes eu preciso de um café. Vamos lá fazer. Quando eu cheguei na Austrália, a única coisa que eu pensava, na verdade, era que eu precisava aprender inglês. O meu foco realmente foi esse. Eu me planejei antes para isso, para vir para a Austrália para aprender inglês, porque eu sabia que qualquer caminho que eu fosse seguir, eu precisava do inglês aqui na Austrália, independente do que caminho fosse. E como eu falei no outro vídeo para vocês, eu vim com a cabeça de ser barista, de trabalhar como barista. Então, para trabalhar em café e atender o público aqui, eu precisava nada mais, nada menos do que falar inglês. Então, esse foi o meu foco durante 6 meses, estudando em escola formal. Mas, é claro que 6 meses só não eram suficientes para você realmente... Você aprenderia o básico, mas não o suficiente para você se comunicar muito bem com as pessoas, ainda mais trabalhando em café, né? Comércio, trocando ali informações muito rápidas, pegando pedido, tentando entender todo o environment, né? Todo o contexto do que você está inserido ali em outra língua. Então, depois que eu terminei o curso, eu comecei a fazer... Antes disso, na verdade, eu comecei a procurar outros trabalhos, não só para poder ficar imersa no inglês, né, ficar mais imersivo, mas também para poder fazer dinheiro, né, porque até então eu estava gastando tudo em real. Eu tinha uma reserva que eu tinha feito para trazer para a Austrália, mas real para dólar, mesmo que seja que é dólar australiano, ainda assim era uma conversão e você perdia muito valor, né, no seu dinheiro. Comecei a procurar trabalhos em restaurantes, em cafés e tal, mas de novo eu tinha muita vergonha porque eu não falava inglês. Eu lembro que eu saía com o meu resumê que eu fazia, a gente aprendia a fazer na escola, o resumê para procurar trabalho, nesses trabalhos, né, de café e tal. Eu ia para os lugares, eu subia, descia as ruas assim, não entrava em nenhum lugar para entregar, porque eu tinha muita vergonha de... E se ele não me entender? E se ele falar alguma coisa e não souber o que ele tá falando e eu não souber responder? Eu tinha muita vergonha. E era um lado meu que eu nem sabia que eu tinha. Eu me considerava no meu ambiente de conforto no Brasil, eu era muito confortável, né, com tudo que eu fazia. Então eu achava que eu ia chegar aqui forte, confiante, e essa confiança foi para o ralo quando eu cheguei aqui, né. A comunicação acho que era o meu ponto forte e a falta dela foi literalmente assim o meu calcanhar de Aquiles aqui na Austrália. Mas enfim, e nisso eu fui fazendo buscas de trabalho, e eu lembro que meu primeiro trabalho assim mais fixo foi trabalhando em barcos. Tem muitos eventos em barcos aqui. E eu fiquei nesse barco uns 2 meses. Não deu assim para aprender inglês tudo, mas era um treino, né? Você tinha que falar com as pessoas, perguntar o que elas queriam, você recebia, né, direção, ordens, né, do que você deveria fazer naquele dia, então você tinha que entender. Foi sofrido, viu, gente? Porque a pessoa falar com você, vai lá e pega, sei lá, a bebida YZ e você nem sabe do que ela tá falando, é terrível. É terrível. Hoje, relembrando, né, foi tudo parte do aprendizado. E aí, depois do barco, eu comecei a procurar, como era assim, depois do final do ano, acabaram as festas, né, tinha algumas festas esporádicas, mas eu não tinha muitos shifts.
Então eu fui trabalhar fazendo function. Function nada mais é do que você fazer eventos específicos. Então, por exemplo, você vai alguma empresa está tendo um evento lá específico de alguma empresa e ela serve jantar ou ela serve coquetel e você tá lá para fazer esse tipo de trabalho, seja no bar, ou seja na parte da cozinha, seja servindo. E aqui a gente chama de function. E o grande desafio disso é assim, existe, por exemplo, toda vez que você vai começar uma function, você recebe um briefing. Então, do que se trata aquele evento, como vai ser a ordem de servir, seja as bebidas. Deixa eu passar aqui que tá fervendo o negócio, tá fazendo barulho. E de novo, né, tudo feito em inglês. Então, geralmente eu não entendia praticamente nada e aí sempre tinha algum brasileiro ali para ajudar a entender. E a parte mais difícil é porque aqui nas functions você tinha que aprender a carregar os 3 pratos. E eu nunca consegui carregar esses 3 pratos, gente. Eu carregava 1 ou 2 e mesmo assim o prato meio que escorregava, eu morria de medo de derrubar esse prato em algum lugar, então eu sempre acabava pegando só 2. Levava muita bronca dos managers, né, das functions, porque você tem que carregar 3, porque isso meio que quebra, né, todo o fluxo de servir e tudo, mas eu nunca consegui. Eu preferia pegar 2, levar a bronca deles do que derrubar o prato em cima de alguém ou até mesmo, né, me machucar. Então, esse para mim foi um desafio. Eu trabalhei em algumas functions, alguns até bem legais. Nem todos eram assim de servir jantar. Tinha uns que você trabalhava em quiosque, aqui perto de casa mesmo. Tem o estádio, tem muitos eventos aqui, muitos shows, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no show do Bruno Mars, eu trabalhei no show do Ed Sheeran e na parte de servir bebida, que aí foi super de boa. Era literalmente só como não é permitido entrar com garrafa ou lata dentro da área do show, então a pessoa comprava, uma pessoa pegava a ordem, a gente tinha que literalmente abrir, servir no copo e era isso. Então era bem de boa trabalhar nessas partes de functions e pagava bem. Eu gostava de trabalhar nesse tipo de show. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou experimentar esse café novo aqui. Eu achei interessante, já tinha ouvido falar e acho que os grãos são do Brasil. Aqui, ó. Vou experimentar. Só abrindo parênteses aqui. Tem muita gente que pergunta pra mim, meus amigos aqui, pessoas que eu conheço, falam assim: nossa, você trabalhou anos como barista e você não tem uma máquina de café? Gente, eu não tenho uma máquina de café porque eu ainda não decidi a máquina que eu quero comprar, porque eu sou chata pra café e máquina de café boa, máquina de café realmente que mantém a pressão e a temperatura da água, ela é muito cara. Então eu ainda estou pesquisando bastante sobre e eu acho que encontrei a máquina que eu quero, mas depois eu falo. Mas é por isso que eu não tenho máquina de café ainda. Eu gosto, ainda mais como pessoa que só toma café preto, para mim é essencial ter uma boa máquina de café para extrair o melhor, né, do café. E vocês aí, vocês gostam de café? Hoje eu vejo que tem um movimento bem interessante no Brasil, que o pessoal chama de café gourmet, inclusive, né? Gente, não existe café gourmet, né? Existe café. E, infelizmente, o nosso Brasil, a maioria da população não tem acesso ao café de verdade, né? Tem acesso ao que resta do café. E aí o café de verdade, eles colocam agora o nome de café gourmet, infelizmente. E fica caríssimo, né? Pra grande maioria da população. Mas eu era da pessoa que tomava também o café pilão, café melita, extra forte, com muito açúcar. Mas depois que eu conheci sobre café de verdade, estudei muito, né? Fiz curso, tudo. Não dá mais para tomar esse café. Aqui na Austrália, o café de verdade, ele é bem acessível. Então, não é um problema. Mas voltando aqui aos trabalhos, depois das functions, aí eu já trabalhei de cleaner. Já trabalhei de cleaner de casa, cleaner de office. E depois eu realmente decidi que eu queria tentar de novo entrar no café, né? Eu sentia que meu inglês estava um pouquinho melhor, o que não estava. E eu tentei alguns cafés, fiz alguns trials. Eu não tinha experiência ainda como barista, eu já tinha feito treinamento tudo, mas a experiência mesmo de café você só pega quando você começa a trabalhar o timing, pegar as ordens, saber as ordens do café, saber toda a logística. Tenho 4 cafés na fila com um tipo de leite, aí no meio tem um outro tipo de café com outro tipo de leite, sei lá, um leite de soja, um leite de amêndoas. Como é que eu faço isso, né? Para poder o flow não parar, não atrasar, o cliente não ficar esperando muito tempo. Tudo isso você só aprende na prática. Então eu consegui minha primeira oportunidade, na verdade, num café, mas não foi no café, eu consegui uma oportunidade na cozinha de um café. Tinha uma brasileira, amiga minha, que trabalhava no café, que trabalhava na frente do café, e o chefe dela tá procurando alguém para ajudar na cozinha, porque ele fazia marmitas aos finais de semana para os clientes dele. Então ele precisava de alguém para ajudar tanto a preencher as marmitas, pesar as marmitas, etiquetar as marmitas, mas também limpar a cozinha depois tudo, e tinha que ser aos finais de semana. E eu me ofereci para ir, ele gostou de mim, aí eu comecei a ir alguns finais de semana, ajudar
ajudar ele. E aí, como boa brasileira, eu fazia, eu limpava não só a cozinha, aí eu lavava o banheiro, fazia um monte de coisa. E ele gostou muito de mim. E aí ele falou assim: você não quer vir aqui durante a semana ajudar a nossa chefe também na cozinha? E aí eu comecei a ir durante a semana. Foi muito puxada, não entendi inglês. Ela falava: pega um negócio na geladeira. Eu ficava olhando pra cara da geladeira. Meu Deus, do que ela tá falando? Gente, porque inglês, deixa eu falar uma coisa, inglês de escola, inglês de curso, mesmo fazendo intercâmbio aqui, não é igual o inglês do dia a dia que as pessoas falam com você. Existem slangs, eles encurtam, eles falam rápido, eles falam um vocabulário que você não vê na escola. Existe o contexto do vocabulário. Então, por exemplo, numa cozinha existe um vocabulário próprio, num business, num escritório existe outro vocabulário. Então, assim, é muito complexo. Por isso que a vivência para mim foi muito importante. Não tô falando que você não consegue aprender sozinho, do Brasil, fazendo cursos. Para isso, você tem que ficar mais envolvido no contexto do que você quer aprender. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que aprendeu inglês jogando videogame, né? Porque o vocabulário é específico daquilo e aí vai aprendendo a conversar, etc. Então, assim, não é só a escola que faz você aprender inglês. Você tem que estar inserido em algum contexto social, seja trabalho, seja jogo, o que for, para você conseguir, pelo menos essa é a minha opinião, para você conseguir desenvolver no inglês, tá? Mas enfim, abri outro parênteses, fecha outro parênteses. E aí eu fiquei nessa cozinha por um tempo. Ela gostou tanto de mim, mesmo eu dando trabalho para aprender a fazer as coisas, que ela falou ela era gerente do café, que ela falou pro dono do café: por que você não coloca ela na frente da loja? Na frente da loja é servir as pessoas. E aí ele me colocou lá na frente. Meu Deus. Foi excelente e foi terrível, porque os clientes chegavam pedindo as coisas, eu entendia algumas coisas, sei lá, quando ele pedia alguma salada, alguma coisa, mas aí os clientes aqui, eles gostam muito de conversar tudo e não conseguia entender. Mas eu fiquei lá nesse café por 6 meses, eu acho. Foi aí que eu realmente alavanquei no meu inglês, que eu realmente me senti preparada para algo mais. E sem falar que o dono do café, ele era um querido, gente, eu não entendia as coisas que as pessoas falavam. Ele literalmente escrevia na parede, assim, que era azulejo, o que era para falar, ou o que a pessoa tinha dito. Tinha clientes que entravam na loja, lá teve um cliente uma vez que tava eu e uma outra amiga minha que também estava aprendendo inglês, e a nossa gerente da cozinha percebeu que ele estava dando risada da gente. Ele falava com a gente para tirar sarro, para ver que a gente não estava falando inglês e para ele dar risada, sabe? Tava fazendo como a gente fala aqui, making fun of us. Gente, essa minha gerente, ela veio lá da cozinha, pegou o dinheiro do cliente, assim, falou assim: muito obrigado, pode pegar sua comida, mas nunca mais volte. Aí o cliente ficou assustado. Ele: o que aconteceu? Ele falou assim: não, você está rindo das minhas meninas. Elas estão aqui trabalhando, se esforçando, e você tá achando engraçado que elas não falam inglês direito. Pois pode sair daqui agora e não precisa mais voltar. Então, foram esses desafios que fizeram eu melhorar. Depois desse café, eu já me senti mais preparada para ir realmente trabalhar no café como barista. Eu saí desse café, eu pedi para sair, e aí eu comecei a procurar, aí eu trabalhei no outro café ainda como garçonete, waitress, né? E também outro desafio, pegar a ordem, entender, as pessoas pedindo para tirar isso, colocar aquilo. Também foi desafiador, aprender todo o cardápio, como que o prato era servido, porque daí os clientes perguntam: o que que vem nisso? Como é que faz isso? E você tem que responder, então também foi um aprendizado. E depois eu consegui minha primeira oportunidade como barista, no café de um brasileiro muito querido. Ficamos amigos, inclusive, tudo. Mas ele sempre falava: você não está preparada ainda para trabalhar no café, você precisa melhorar inglês, etc. E aí, quando eu estava relativamente pronto, ele me deu a oportunidade de trabalhar no café dele de novo. E foi, assim, simplesmente fantástico. Trabalhei lá por um tempo, depois eu saí do café dele. Os clientes dele, porque ele também vendia café, né, grãos de café para os outros cafés da área, que precisava de barista, ele sempre me recomendava. E aí eu trabalhei em mais 2 ou 3 cafés. Teve um café que chamava The Roast Office, que foi o café que eu mais gostei de trabalhar. Os clientes eram excelentes, o dono era excelente. E aí, como eu falei para vocês uma vez, foi tudo muito bom, muito lindo, mas trabalhar de barista é muito cansativo, porque o barista, você não chega só lá no café e abre o café e faz o café. Não. Você chega, dependendo do café, mas a maioria, por exemplo, esse que eu trabalhei por último, você chega no café, você abre o café às 6 da manhã. Então você precisa chegar antes, porque quando você chega lá, os leites estão na porta, as crates de leite, isso é uma crate de leite, estão na porta para você guardar o leite. Aí você precisa preparar a máquina do café para ela começar a rodar o café. Você precisa ligar as luzes, você precisa às vezes colocar as cadeiras no lugar, porque às vezes tem cadeiras que ficam na rua, então no final do dia anterior você recolheu, você precisa colocar de volta. Você precisa fazer todo o setup do café antes de começar. E aí quando começa, é literalmente 5, 6, 7, 8 horas às vezes em pé, trabalhando. Como é muito corrido, geralmente você nem percebe que você fica todo esse tempo, só que o seu corpo
percebe? Que você tá todo esse tempo em pé. E aí, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, claro que você tem intervalo, você para pra almoçar, tudo, quando dá, né? Final de semana era bem mais difícil, porque era bem busy, mas aí você para pra almoçar, tudo. Mas depois de um tempo, o seu corpo não aguenta mais, né? E eu já não era mais nenhuma adolescente, e aí foi aí que eu comecei a repensar. Eu vou aguentar levar essa vida por mais quantos anos? E mais uma coisa, eu sentia que eu tinha potencial pra fazer mais coisas do que só o café, apesar de eu adorar. E foi aí que eu comecei a pensar, e se eu voltar pro mundo corporativo, ou se eu explorar uma outra carreira, tudo? E aí eu comecei a pesquisar sobre a área de RH, já que era meu background. E aí eu decidi começar a entender como funcionava o mercado aqui, como que você aplicava para as vagas aqui, porque até então isso foi... Cheguei em 2016, eu estava nesse café em 2018. Então foram 2 anos só nessa função, né? De aprender inglês e de conseguir uma oportunidade de barista. Então eu fiquei muito desligada do que acontecia no mundo em termos de trabalho corporativo, tudo. Então fui começar a entender como que funcionava aqui na Austrália. E aí foi quando eu entendi que o modo de entrevista aqui era diferente. O modo de fazer o currículo era diferente. A abordagem do LinkedIn, na época que eu cheguei aqui, o LinkedIn não era tão usado no Brasil. Nem sei quanto é usado hoje, mas na verdade ele não era tão usado no Brasil como é hoje, né? Mas aqui sempre foi muito forte. E aí eu comecei a pesquisar sobre a área de RH, folha de pagamento, tudo isso. Foi aí que eu comecei a ter a primeira visão de como era fazer um currículo internacionalizado. E deu resultado, assim. Eu estava no café ainda, eu comecei a aplicar para umas vagas meio administrativas, meio com algum background ali para ajudar em RH, tudo, e eu comecei a receber entrevista. Mas eu tinha um problema. Eu tinha o visto de estudante, que bloqueava um monte de coisa, porque quando você trabalha nesses trabalhos de hospitality, que a gente fala aqui que é café, function, restaurante, etc., a gente chama de casual jobs, então eles não te dão muitas horas durante a semana, o que é muito bom para quem é estudante, porque quem é estudante na Austrália, principalmente está fazendo um curso de inglês ou um curso técnico, existem algumas exceções para alguns tipos de visto de estudante, mas a maioria, ele te limita a trabalhar só 20 horas por semana. E aí, quando você está nas férias, você pode trabalhar período integral. Então, inclusive, quando eu trabalhei no barco, foi em dezembro e janeiro, que foi a época de férias, foi a época que eu mais trabalhei. E no café eu não tinha shift todos os dias. Então, quando eu comecei a procurar trabalho na área corporativa, a primeira coisa que eles perguntavam era qual o seu visto? Eu falava estudante. Ah, só pode trabalhar part-time. Então, não podia. Mas apesar desse não, eu não ficava tão chateada porque eu comecei a prestar atenção de como que era o mercado de RH aqui. Aí eu comecei a pensar, não é isso que eu quero. Eu não quero voltar para essa área, eu quero fazer uma coisa nova. Mas o quê? Eu nem imaginava o que eu poderia fazer diferente. Vamos voltar ali para dentro. O cafezinho tá pronto. Então, continuando aqui, nem mexi no meu teclado, né? Eu acho que eu não vou conseguir falar e fazer o teclado ao mesmo tempo. E foi aí que eu percebi que eu não queria mais trabalhar nessa área de RH. E aí eu pensei, vou fazer o que agora, gente? Não quero trabalhar de barista. A minha formação é de RH, nunca tinha passado tecnologia, nada na minha cabeça. Meu marido, ele é de TI, ele é formado em ciência da computação, sistemas da informação, então ele sempre trabalhou nessa área, hoje ele é data engineer, mas na minha cabeça aquilo não era para mim, sabe? Eu achava assim, não, pessoas que trabalham com tecnologia tem que ter, né, domínio de lógica, não que não tenha, tá? Mas na minha cabeça, tipo assim, não era para mim. E aí, foi aí que eu conversei com foram 2 episódios que aconteceram na minha vida. Um foi conversar com um amigo meu, que é um grande data scientist, muito conhecido pela comunidade. Ele dava aula aqui, já trabalhava em grandes empresas, Google, Disney, Facebook. E conversando com ele sempre desde o começo, ele sempre me deu vários conselhos, principalmente pro Eduardo, como se inserir no mercado de trabalho australiano. E foi aí que ele falou do curso de Data Analyst. E aí eu pensei, mas isso não é para mim. E ele sempre falava, qualquer pessoa pode se tornar Data Analyst. Claro, tem um caminho, tem que estudar, depois que você consegue sua primeira oportunidade, você tem que evoluir, tem que continuar melhorando, mas independente de qualquer coisa, era para todo mundo, é para todo mundo. Ou quase todo mundo, né? Porque pra todo mundo é muita coisa. Mas eu achava que não era pra mim. E a segunda coisa que aconteceu foi a minha grande amiga Ana, né? Eu conheci a Ana num período da minha vida aqui que eu queria fazer umas fotos da Austrália aqui, pra ter lembranças de lugares icônicos, né? E ela e o Rafa, né? Eles faziam essas fotos, eles são fotógrafos. E eu entrei em contato com ela pra saber como funcionava e foi assim, a amizade, a primeira ligação. A gente falou sobre as fotos, falou sobre como fazer e depois a gente ficou, sei lá,
lá, 1 hora e pouco no telefone conversando sobre a vida na Austrália. Na época ela também estava buscando aplicar o visto dela, ela fazia curso de child care e eu também, né, falando para ela sobre a minha trajetória e contando as coisas da vida, e a gente deu muito certo, assim, a gente gostou muito. E aí um belo dia eu vi ela postando, estando numa biblioteca estudando SQL ou SQL, e eu fiquei assim, mas por que a Ana tá estudando isso? Ela é fotógrafa, formada em marketing, estuda child care. E aí depois ela postou de novo e tudo, e aí eu falei assim, olha, não é que pode ser pra mim também? Porque eu sabia que ela não tinha background, não falando que ela não era capaz, pelo contrário. Ela trabalha hoje numa grande empresa, é sensacional, tem uma trajetória linda na área de dados, mas assim, isso me deu um incentivo imenso de falar assim, poxa vida, eu consigo, eu acho que eu consigo também. E foi aí que eu decidi que eu ia fazer um curso de Data Analytics e eu ia me tornar uma Data Analyst. Eu coloquei aquilo na cabeça e aí quando eu coloco alguma coisa na cabeça, meu amigo, sai da frente. E aí eu comecei a estudar e eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso. E assim, eu tinha dois lados, né? Eu tinha, sabe quando a gente tem o anjinho, o diabinho falando? Eu tinha o lado, não, você vai conseguir, tem muita oportunidade, fulano conseguiu, aquela pessoa conseguiu, tem muita oportunidade na Austrália. E no outro lado eu falava, nossa, é muito difícil, você não consegue, você tá no visto de estudante, você não fala inglês direito, tudo. Mas assim, eu meio que mandei as duas vozes calarem a boca e eu fui, sabe? O que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar isso. Então eu comecei a consumir conteúdo como se não tivesse amanhã. E trabalhando ainda, né, no café, porque eu não podia parar de trabalhar. Então, às vezes, eu chegava assim do café morrendo de sono, porque como eu falei, né, eu abro o café 6 horas da manhã, pra estar no café 6 horas da manhã, eu trabalhava em cafés longe da minha casa, eu acordava 4h30, então quando eu chegava do café 3h30, 4 horas da tarde, se eu sentasse pra estudar, eu morria em cima do computador. Então o que eu fazia? Eu dormia um pouco antes, eu cochilava um pouco antes, aí acordava um pouco mais, né, assim, descansada e começava a estudar. E eu ia até meia-noite, 1 hora, etc. E aí veio a pandemia, e com a pandemia, os cafés... logo de início, né, não se sabia como ia funcionar, os cafés fecharam e eu fiquei em casa. Enquanto a sociedade estava tentando descobrir o que ia fazer com aquilo, né, do que seria a pandemia, eu falei, é agora que eu vou estudar. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que ficar em casa. O Du, ele trabalhava, ainda não trabalhava na área, e o trabalho dele aqui era essencial para a Austrália, mesmo na pandemia, então ele não precisou parar de trabalhar, o que foi que ajudou a gente, né, a segurar as pontas aqui, financeiramente falando, e foi aí que eu comecei a estudar mesmo, sem parar. O Eduardo às vezes levantava 5 ou 6 horas da manhã, eu ainda estava no computador, estudando todos os dias. O curso que eu fiz no final, tinha que entregar um projeto. E aí eu falei assim, eu preciso me especializar em alguma coisa, preciso ser boa em alguma coisa suficiente para eu ter do que falar quando eu for fazer uma entrevista. Então o projeto final era uma análise de dados completa, né? O problema, eu tinha os dados lá, o problema para solucionar e a apresentação para entregar e como que eu tinha chegado em determinado resultado. E aí eu decidi que eu ia fazer essa apresentação usando o Tableau, que é uma ferramenta de data visualização, de análise de dados, não só visualização, porque eu falei assim, eu não vou fazer o que eu sei, eu vou fazer o que eu gostaria de fazer e o que eu não souber eu vou aprender. Então eu desenhei todo o escopo do meu projeto, o que eu ia analisar, como eu ia fazer, como eu ia entregar, como eu ia fazer aquilo na ferramenta, e o que eu não soubesse eu ia procurar. E foi aí que eu comecei a procurar em YouTube, procurar em blogs, ao ponto que quando eu terminei o meu projeto, eu já sabia o suficiente de alguma coisa de análise de dados usando a ferramenta Tableau para falar para as entrevistas, e comecei a procurar emprego usando esse skill que eu tinha desenvolvido. Foi assim que eu comecei a estudar análise de dados e foi assim que eu consegui me tornar uma data analyst, ou pelo menos ter os skills suficientes para conseguir procurar trabalho e ter coragem de procurar trabalho na área. Não foi um processo fácil, não foi assim, eu sentava para estudar e falava assim, nossa, que maravilha, entendi tudo, não entendia. Eu chorava, eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou ter, o que é pensamento analítico? Na prática, o que era? Eu não conseguia ligar aquela teoria com a prática. Talvez para algumas pessoas fosse muito óbvio, mas para mim não era. E sem falar a parte técnica, né, que eu tive que aprender SQL. Eu nunca fui uma boa pessoa em Excel, eu era terrível, mesmo trabalhando em folha de pagamento, eu fazia o básico do básico. Eu tive que me desenvolver, eu tive que entender mais sobre matemática, eu tive que aprender sobre estatística. SQL para mim foi terrível, eu não entendia, porque eu não tinha o background. Lógica, tabela, verdade. E tudo isso é muito básico para quem tá na área, mas para quem veio de humanas e foi direto para isso, quando você pega um código SQL para fazer, você não tem esses conceitos. Não foi um processo fácil. A minha trajetória na Austrália foi bem
desafiadora, porque eu tinha que aprender uma língua nova, como eu falei, né, num país novo. E aí quando eu decidi trocar de carreira, eu coloquei mais essa pressão sobre mim, né? E aí você tem aquela pressão da idade. Ainda bem, a Austrália é um país muito nesse sentido. Aqui a idade nunca foi impeditiva. Eu tenho certeza que se fosse no Brasil ia ser um desafio maior. Alguém com 40 anos, sem experiência anterior, ia ser muito mais difícil conseguir um trabalho na área assim. E aqui eu tive essa oportunidade, né? Claro que teve outras coisas que eu tive que aprender. Eu tive que aprender a me vender, eu tive que aprender a fazer entrevista, eu tive que aprender a preparar um bom currículo, eu tive que aprender a encontrar as pessoas, né, no LinkedIn, eu tive que aprender a fazer networking, eu tive que aprender a estar nos lugares e conversar com as pessoas e chamar a atenção. Inclusive, a minha primeira e segunda oportunidade aqui na área foi através de networking, foi através de indicação. Mas a indicação aqui, gente, não é indicação assim, eu indiquei e você entrou. A indicação é, eu conheço uma pessoa para essa vaga, e aí depois você faz o seu caminho para entrar. Você passa por entrevista, por testes, por tudo. Mas mesmo assim, é uma, né, você pula um step, você é visto primeiro do que outras pessoas que estão ali no processo normal de aplicação da vaga. Então é isso, essa é a primeira parte, que eu quis contar um pouquinho da minha trajetória até a parte que eu me tornei uma data analyst, como eu cheguei, né, por que eu decidi fazer isso. E aí depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho como foi minha trajetória, né, de aplicação de vaga, de entrevistas, até conseguir minha primeira oportunidade, segunda, e aí me estabelecer mais como profissional da área, tá bom? No fim, não montei o teclado, mas fico por aqui e até a próxima.